O fato de Jesus ter entrado na minha vida me ajudou a melhorar o entendimento sobre seu amor para conosco, né? Que mesmo fazendo o errado todos os dias, ele vai me amar independente do que aconteça. E esse amor me faz querer todos os dias tentar ser uma pessoa melhor. Eu me tornei melhor no meu jeito de pensar, de agir e na maneira que eu trato as pessoas ao meu redor. Não que eu já não tratasse, só que ao decorrer desse tempo fui melhorando dia após dia. E todos os dias eu peço que Deus continue me transformando e me tornando uma pessoa melhor. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Cássia, estou na Adventista já tem 2 anos que eu me batizei, né? No momento que eu me batizei até agora, Jesus tem mudado minha vida de forma significativa. Acredito que através dele eu pude ser melhor em relação até no estudo da palavra de Deus, de poder entender melhor os planos que Deus tem para minha vida. Em relação também à oração e interceder pelas pessoas, não só quando elas estão doentes, mas interceder por elas de forma geral no dia a dia. E também acredito que eu sou uma pessoa melhor, porque Jesus colocou pessoas e amigos que amam a Ele em primeiro lugar. E acredito que essa convivência é a base de tudo. Eu pude me relacionar melhor com as pessoas e acredito que seja isso. Jesus me tornou uma pessoa melhor em servir mais ao próximo do que a mim mesmo, em mudanças de hábitos que visam melhorar a minha vida tanto fisicamente como psicologicamente e principalmente espiritualmente. Nele eu encontro salvação, esperança. É nele que eu confio os meus caminhos e eu sei o que ele tem de melhor para mim. O que se tornou melhor em minha vida, pelo fato de ter Jesus nela, foi a minha visão sobre o mundo. Como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de quem Jesus é e do que ele faz e fez e fará nas nossas vidas muda a minha forma de enxergar as situações do dia a dia. E eu sou muito grato por isso, sempre. Eu gravei esse vídeo algumas vezes tentando responder isso e eu percebi que todas as vezes eu estava me referindo às escrituras e foram coisas diferentes. O momento em que eu comecei a me relacionar com Cristo foi quando eu comecei a ter uma espécie de transformação realmente pessoal em como eu vejo o mundo, em como eu trato as outras pessoas, em me responsabilizar pelas minhas ações, ao invés de responsabilizar os outros pelas minhas condições. Foi quando eu comecei a entender que a minha vida é menos sobre o que eu quero, sobre como Deus e a sociedade tem que servir às vontades que eu tenho, e é mais sobre eu servir ao próximo e servir a Deus e as vontades que Ele tem para mim. Foi isso que eu aprendi observando a Cristo na vida dele e me relacionando com ele no dia a dia, tentando aplicar. Boa tarde, igreja. Deus seja louvado porque nós estamos ainda na casa do Senhor. E é muito bom estar aqui, né? Hoje, depois de algum tempo, nós estamos voltando com o nosso culto jovem e penso que isso é motivo para a gente comemorar, tá? Porque nós estamos na casa de Deus à tarde e a gente passou algum tempo lá na orla, né? Adorando a Deus lá na orla. É muito bom estar lá também, mas é bom também estar na igreja. E Deus seja louvado porque nós estamos aqui. Bom, o sermão, o momento da mensagem, da reflexão de agora à tarde, o nome é Efeito Jesus Cristo. E os relatos e os testemunhos que vocês viram aí, de alguma forma, é o abrir do coração daqueles meninos que estavam lá, dizendo que foi o que Jesus Cristo fez e mudou na vida deles. Tá? Se a gente pudesse falar alguma coisa, todos nós aqui que estamos aqui, pudéssemos falar alguma coisa, certamente a gente teria alguma coisa para dizer daquilo que Jesus Cristo fez na vida da gente, porque é um privilégio ter Ele em nossa vida e Ele não entra na vida de ninguém sem transformar, sem causar transformações. Então é muito bom que nós tenhamos ouvido os testemunhos desses jovens que estão aí. Mas eu queria convidar vocês para que a gente fizesse uma reflexão, trazendo do que eu falei ali com o Elton, do macro para o micro. A ideia é tentar imaginar aquilo que Jesus Cristo fez para a humanidade toda, depois chegar no pessoal, no que Ele faz na vida da gente de forma bem específica, de forma bem particular. Se a gente pudesse comparar um pouco daquilo que foi que Jesus Cristo fez com históricos personalidades
históricas personalidades que a gente vê na humanidade, a gente poderia lembrar de várias. Pessoas que também marcaram a história da humanidade porque fizeram alguma coisa de forma diferente, porque contribuíram para a ciência, porque praticaram algum tipo de ação, ou ainda porque criaram alguma coisa que ficou de uma forma memorável para toda a humanidade. A gente poderia citar vários nomes de pessoas diferentes. Na história da humanidade tem muito mais do que 100 nomes para falar, mas eu escolhi alguns. São exemplos específicos, só pontuando que só são exemplos, porque a gente poderia falar de muitos nomes de muitas pessoas. O primeiro nome que veio à minha mente foi o nome de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande general. Ele era novo, mas em 12 anos ele conquistou aquilo que se conhecia no mundo. Quase 90% do mundo conhecido da época ele conquistou em 12 anos. Não foi simples o que ele fez. É tanto que a gente se lembra dele até hoje. Ele era um grande estrategista nesse campo do exército e da guerra, né? Ele morreu de uma forma inusitada. Até hoje não se tem certeza clara sobre como foi que se deu a morte dele. Existem algumas explicações, mas a verdade, como disse, é que ele está nos livros de história. E é uma coisa impressionante isso. 12 anos da vida de uma pessoa, de ações e decisões que ele tomou, tornou possível que nos livros de história que todo mundo aqui um dia colocou as mãos e os olhos, pudesse ver o nome de Alexandre o Grande. É impressionante isso. Tem uma outra pessoa que eu queria rememorar, que me veio à mente, e eu anotei aqui nas minhas anotações para que a gente pensasse, é o nome de Aristóteles. Quando eu pensei em Alexandre o Grande, imediatamente eu pensei em Aristóteles. Aristóteles, ele contribuiu para a humanidade com uma série de coisas. Ele era um grande filósofo. E ele escreveu sobre metafísica. Ele escreveu sobre coisas que um dia viriam a ser usadas para tentar explicar as coisas da religião, por que não dizer assim? E até hoje, aquilo que Aristóteles escreveu influencia a vida de muitas pessoas. O nome dele também está marcado na história de forma peculiar. E a gente conhece o nome dele por conta da obra que ele fez. Leonardo da Vinci foi um pintor, ele foi um cientista, ele foi um inventor, e tudo que ele fez também tornou possível o nome dele ficar marcado na história. Tem um desenho que eu tentei me lembrar, procurei na internet, que ele fez, que é um homem de braços abertos e pernas abertas, que é usado para alguns tipos de estudos até hoje. Enfim, pronto, isso aí. E aí até hoje é estudado isso. Assim, tem pessoas que fizeram coisas marcantes ao longo da história e até hoje a gente se lembra delas. Veja, um homem que pintou um quadro. Um dos quadros que ele pintou é A Última Ceia, um quadro memorável. E as pessoas se lembram dele por conta desse quadro, que foi pintado há tantos anos atrás. É um homem extraordinário realmente. Albert Einstein, também um homem extraordinário. Albert Einstein, ele criou ali, ou melhor, ele desenvolveu ali alguma coisa no campo da física quântica. Ele foi o autor do que a gente chama hoje de teoria da relatividade. Passou-se muitos anos em que nesse assunto específico da física quântica houve uma parada, porque ele desenvolveu alguma coisa e ninguém conseguia mais caminhar. Hoje é que o mundo está conseguindo avançar dentro do espectro daquilo que ele pensou e escreveu ali há tantos anos atrás. Pensa na importância do que esse homem fez. Isaac Newton é outro cientista extraordinário que construiu e que desenvolveu e que descobriu uma série de leis importantes que hoje são importantes para a gente. As leis da gravitação, foi Isaac Newton que descobriu, né? Porque quem criou foi Deus. E o nome dele está marcado na história também. E nós estudamos Isaac Newton na história, ou melhor, nos livros de história, nos livros de ciências,
no ensino fundamental, no ensino médio. Ele é um cara importante, a gente sabe o nome dele por conta daquilo que ele fez. Um outro cara interessante que a gente pode citar aqui, eu vou prometer para vocês uma coisa, esse é o último, para que a gente não se delongue muito nisso, é Napoleão Bonaparte. Assim como Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte ele foi um grande estrategista. E ele quase conquistou toda a Europa. Ele foi vencido não por um exército de homens, mas pelas intempéries de um inverno muito forte na Rússia. E ele, por conta disso, ele não conseguiu alcançar o propósito dele. Mas o nome dele está marcado na história. Napoleão Bonaparte, até hoje, estudam aquilo que ele, as guerras e as estratégias que ele pensou para ganhar as guerras que ele ganhou. Os homens de guerra de hoje estudam aquilo que ele escreveu e como ele pensou e como ele ganhou as guerras deles. Mas ele, esse mesmo Napoleão Bonaparte, em determinado momento da vida dele, ele escreveu o seguinte, que eu me peço venha a vocês para ler para vocês. Escrito do próprio Napoleão Bonaparte. Disse assim: procurei em vão, na história, alguém parecido com Jesus Cristo, ou alguma coisa que se assemelhe ao Evangelho. Nações desaparecem, tronos caem, mas a igreja permanece. Vejam vocês que o homem, Napoleão Bonaparte, do alto de suas conquistas e de suas vitórias, percebeu que mesmo buscando em todo o mundo que ele conhecia e andando em todos os lugares que ele andou, ele não encontrou ninguém que pudesse comparar ao próprio Jesus Cristo. E isso, ele podia até ter ficado na mente dele e guardado aquilo para ele, mas ele decidiu escrever isso para que a prosperidade, para que eu e você que está nos assistindo através das redes sociais, pudesse saber que ele colocou Jesus Cristo numa posição superior até a dele mesmo. Que homem extraordinário, né? E aí vejam vocês, é importante que a gente diga isso, a percepção de Napoleão Bonaparte, dizendo Jesus Cristo como aquele que é inigualável, né? Como dizia um pastor aqui, um dia que ele pregou aqui no nosso púlpito, ele é inigualável, ele é incomparável, ele é inalcançável. Jesus Cristo é assim. Mas, diferentemente do que Napoleão Bonaparte escreveu, colocando Jesus Cristo nessa posição tão extraordinária, houveram homens que se colocaram em oposição ao que Napoleão Bonaparte considerava, que era Jesus Cristo como aquele que era inigualável. Homens como Nietzsche, homens como Hitler, eles escreveram o seguinte, queria ler para vocês, para que a gente reflita só num contraponto, para que a gente perceba que aquilo que Jesus Cristo escreveu, naquilo que Ele nos deixou como legado na tua palavra, realmente mudou todas as coisas. Nietzsche escreveu o seguinte, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Condeno o cristianismo. Trago contra a igreja a mais terrível de todas as acusações que alguém já possa ter feito. Ela é, para mim, a maior de todas as depravações imagináveis. Olha que coisa forte esse homem escreveu. Procura praticar a corrupção máxima. Nada escapa à sua depravação. Transformou cada valor em inutilidade, cada verdade em mentira e a integridade na infâmia da alma. Irmãos, você que está nos assistindo através das redes sociais, vocês conseguem imaginar Jesus Cristo como aquele que, como disse Nietzsche aqui, transformou cada verdade em mentira? Que coisa forte, né? Pense não na fortaleza dessa frase, mas pense no significado mesmo. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Não foi isso que ele disse? E Nietzsche está dizendo que Jesus Cristo transformou a verdade em mentira. E aí eu convido vocês à seguinte reflexão. Que tipo de verdade era essa que Nietzsche acreditava?
que ele passou a enxergar Jesus Cristo como aquele que mudou a verdade em mentira. Essa é a reflexão que eu queria que a gente fizesse agora, para que a gente consiga perceber a profundidade das transformações que Jesus Cristo operou no mundo. Esse homem, ele não era qualquer homem, ele era um homem que foi respeitável, escreveu, e até hoje, assim como aqueles outros que eu falei aqui anteriormente, ele ainda está na boca das pessoas. Ele faz parte da história da humanidade. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Assim como ele escreveu isso, um dos discípulos dele escreveu o seguinte: Hitler escreveu assim: historicamente falando, a religião cristã não passa de uma facção do judaísmo. Pela lógica, com a destruição do judaísmo, segue-se também a extinção dos padrões morais cristãos de escravidão. Ele coloca dentro do cristianismo a pecha de transformar as pessoas em escravas. E aí ele continua dizendo o seguinte: eu saberei o momento de confrontar, a favor do povo alemão e do mundo, sua moral de escravidão asiática com a nossa imagem de homem livre do semideus. Diz mais, não é meramente uma questão de cristianismo e judaísmo. Estamos lutando contra uma das mais antigas soluções que a humanidade propôs para si. Estamos lutando contra a perversão dos nossos mais profundos instintos. O Deus dos exércitos, olha que frase, irmãos, aquele déspota asiático, eu não vou falar a outra palavra que ele falou aqui, porque eu entendo ser uma blasfêmia, vingativo com seus poderes de criar leis. Este veneno com o qual tanto judeus quanto cristãos prejudicaram e mancharam os instintos livres e maravilhosos do homem e os reduziram ao pavor experimentado por um cão. Mais forte do que Nietzsche. Ele foi discípulo de Nietzsche. Ele foi discípulo de Darwin, Hitler. E ele, o que é que ele faz aqui, assim como Nietzsche fez? Ele coloca para a gente dentro de um contraponto. Jesus Cristo mudou o mundo. E o que ele diz é que Jesus Cristo mudou para pior esse mundo. O mundo que ele acreditava ser um mundo bom, foi transformado, transfigurado e destruído por aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. Essa percepção que eu quero nesse momento passar para que vocês reflitam, né? Se existe essa percepção, que percepção é essa então? A gente precisaria de muito tempo para poder apontar todas as realidades que esses homens defendem, mas eu queria trazer algumas poucas para vocês. Esses homens, eles admiravam os exemplos daqueles homens épicos, vitoriosos de guerras anteriores, né? Aqueles mitos, aqueles homens que conseguiam ganhar matando muitas pessoas, ganhar guerras, destruindo nações inteiras, e se vangloriavam de que isso tornava essa figura de uma posição superior. Hitler, de forma específica, ele entendia o homem ariano como um ser superior, por muitos valores específicos. Um deles era não se importar com a vida. O que foi que Jesus Cristo fez que transformou tantas coisas? Como disse, o tempo não me permite, mas eu poderia citar para vocês contribuições dentro da economia, dentro da saúde, do campo da saúde, da educação. Foi um crente que teve a ideia de criar uma universidade, irmãos. Foi um crente que teve a ideia de criar um hospital. Imagina que coisa extraordinária. Foi Jesus Cristo que trouxe essa revolução para a vida das pessoas, que tornou possível a gente ir para uma escola, para uma universidade, se aprofundar em conhecimentos. É bem verdade que aquilo que foi planejado pela pessoa que cria em Jesus Cristo não é mais do que a gente vê hoje exatamente. O plano saiu da rota, mas começou assim. E Jesus Cristo, em várias áreas, a gente pode ver a mão dele e daquilo que a gente lê na palavra de Deus, que foi contribuição dele e que mudou a vida do ser humano.
Eles não acreditavam nisso. Hitler e Nietzsche. E tantas outras pessoas que eu podia citar aqui. Eles mudaram, ou melhor, eles entendiam o mundo bom de uma outra maneira. Jesus Cristo propôs uma revolução. Eu queria me concentrar em uma dessas transformações. Uma transformação que certamente vai nos fazer compreender, no título dessa mensagem, o efeito Jesus na vida das pessoas. E por que aquelas pessoas que vocês viram naqueles vídeos podiam dizer o quanto Jesus Cristo mudou na vida delas. E o quanto Jesus Cristo muda na vida da gente. Eu disse para vocês que eu ia começar do macro para chegar no micro. Daquilo que foi grandes transformações que Jesus Cristo proporcionou para aquilo que a gente vê na vida da gente de forma pessoal. E aí eu vou me propor a fazer isso agora nesse exato momento. De onde vem o que a gente chama, por exemplo, na Constituição Federal da República do Brasil, de onde vem a ideia de dignidade do ser humano? É muito fácil para a gente, por exemplo, que estuda o direito, não é, Alexandre? A gente se acostuma a determinados nomes e a determinados princípios, e a gente se aprofunda em determinadas questões, como se aquilo fosse um fim em si mesmo. Eu fiz uma monografia em fim de curso, e eu escrevi sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. E eu me debati, ou melhor, eu me encontrei com a origem desse princípio lá atrás, há 20 anos atrás. E hoje eu me proponho a trazer para vocês, de forma muito breve, de onde é que isso saiu, né? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia, e aí antes de fazer isso eu queria que a gente orasse. Primeira vez que a gente vai abrir a Bíblia agora. No livro de Efésios. Abram a Bíblia de vocês no livro de Efésios. A gente vai ler o que está escrito lá no capítulo 1 e verso 5. Vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, façam a mesma coisa, por favor. Capítulo 1, verso 5 do livro de Efésios. Antes da gente abrir, vamos fazer uma breve oração. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de ainda estarmos na Tua Santa Casa. Que essa mensagem invada a nossa mente e nosso coração, nos transformando e nos dando a certeza de que o plano que o Senhor estabeleceu para a transformação, que o Senhor pensou para a gente, nessa tarde seja alcançado em nossa mente e em nosso coração. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. O texto diz assim, irmãos. Efésios capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tem outros textos que na Bíblia apontam para a nossa condição atual. Ele está dizendo aqui o seguinte, que por conta daquilo que Jesus fez, nós hoje somos filhos de Deus. E isso é extraordinário. Na cabeça de uma pessoa como esse, que escreveu esse texto que eu li para vocês há pouco, o Hitler, ele se enxergava como semideuses, sob a perspectiva daquilo que foi implantada numa ótica romana, greco-romana, mitológica anterior. Não essa que Deus nos aponta, que Jesus Cristo nos apontou. Nós somos filhos de Deus por adoção. Isso é maravilhoso. Qual é a repercussão disso? Vamos lá. Só para que a gente consiga compreender qual o tamanho do efeito Jesus desse paradigma. Teve uma escavação que foi feita ali em Israel, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que encontraram um templo de Baal. Isso é uma verdade, estou falando uma coisa que aconteceu mesmo. Esse templo de Baal ficava perto de uma área que tinha um palácio de Acabe. Nas proximidades do templo de Baal, fizeram outra escavação e encontraram aquilo que eles puderam identificar como um pequeno cemitério. E aí, eles foram retirando naquele cemitério alguns vasos de barro. E abrindo os vasos de barro, eles encontraram ossos de crianças. E aí eu pergunto a vocês, minha igreja, e a você que não está nos assistindo pelas redes sociais, o que é que tem que ver ossos de crianças com o templo de Baal? Hein?
Eram sacrifícios, exatamente. Era hábito e comum dos povos pagãos sacrificarem crianças para os deuses deles. Isso acontecia, isso era comum. Isso aponta para a gente uma realidade muito dura. Sabe qual é a realidade? O valor da vida. Qual era o valor da vida para uma mente daquela época que não tinha Jesus Cristo? O valor da vida, por exemplo, de um bebê como esse, era de se sentir feliz porque entregou para sacrificar para um ídolo. Essa que é a realidade. As crianças não tinham valor. Eu vou dizer mais para vocês que era uma realidade da época. Você era pai de uma criança que havia nascido e essa criança em determinado momento virava um problema para você. Um pai podia matar a criança e ninguém ia lhe condenar por isso. Literalmente falando, matar mesmo. E estava tudo certo. Se você tivesse um filho ou uma filha que nascesse com uma deficiência física, você ia pegar aquele bebê, ia se dirigir para a floresta e ia largar lá para que um animal comesse aquele bebê. Ou ainda, você largar na beira da estrada e aquele bebê podia ser pego por qualquer pessoa com a mente destruída e ele ia fazer qualquer coisa que ele quisesse com aquele bebê, inclusive usar para abuso sexual. E estava tudo certo. Isso fazia parte da mentalidade daquelas pessoas. Qual é o valor da vida humana dentro de uma perspectiva como essa? Nenhum. Não tem valor. Eu vou caminhar mais. Um escravo, dentro da perspectiva da mente de uma pessoa que vivia naquela época, sob a égide de uma pessoa que não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele tinha um escravo como uma propriedade. E aí, se eventualmente ele já não servia mais, ele podia matar o escravo. Não servia para mais nada, então você podia tirar a vida dele. Qual o valor da vida humana sob essa perspectiva? Aí vem Jesus Cristo e diz: você é filho de Deus. Quando ele fala isso, tudo muda. Absolutamente tudo muda. Porque se você é filho de Deus, e foi Deus que te deu a sua vida, você não pode tirar a vida de uma pessoa dessa forma. Não pode. Tudo muda. Foi daí que veio o princípio da dignidade da pessoa humana. Foi Jesus Cristo que nos deu isso. É por isso que a gente não pode sair matando qualquer pessoa aí, porque ele nos fez raiva. Ou ainda pisou em nosso calo. Ainda que ele tenha feito uma coisa ruim contra você. E essa coisa ruim talvez tenha tirado um ente querido do seu seio familiar. Você não pode ir lá e tirar a vida dele. Não é assim que funciona. Por que não é assim? Porque Jesus Cristo disse que todos nós somos filhos de Deus. Sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo, e eu, como disse, estou me concentrando só nisso porque não há tempo. Ele mudou tudo. Quando a gente olha para a questão da vida humana. Mas ele não trouxe só isso. Eu queria convidar vocês a olhar para alguns princípios interessantes. Para a gente chegar agora na gente, de forma particular, porque o meu tempo avança e eu queria que a gente pensasse nisso. Abram a Bíblia de vocês aí, e aí eu queria que a gente lesse aquilo que está escrito no livro de Lucas, capítulo 10. É uma história muito conhecida, e eu quero que vocês reflitam comigo só em 2 versos, que vai trazer para a gente, sim, um princípio que foi Jesus Cristo que nos legou. O texto, Lucas 10, verso 36 e 37, lá na parábola do bom samaritano. O texto diz assim, irmãos, vocês encontraram? O texto diz assim, verso 36 e 37. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? É uma pergunta. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de qual modo. Qual é o valor que Jesus Cristo está ensinando aqui? A gente conhece a história do bom samaritano. Isso aqui é só a conclusão. O valor é compaixão. Jesus revolucionou tudo quando ele ensinou isso. Compaixão. Vamos para um outro princípio.
1 Coríntios capítulo 13, abram a Bíblia de vocês. 1 Coríntios capítulo 13. É um texto que também é muito conhecido de todos nós. A gente lê esse texto, tem algumas pessoas que sabem de cabeça, de cor. Todo ele. Capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, verso 4 a 7. A gente vai ler lá. E vai dizer assim: o amor, olha só, irmãos, como dói na gente esse texto. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O pior de todos é esse, que eu vou ler agora para vocês. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, irmãos? Que revolução! Jesus Cristo quer que a gente tenha esse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O título do sermão de hoje é Efeito Jesus. E o efeito Jesus na nossa vida é viver esses princípios. O amor desta forma, não é da forma que a gente quer viver. Mas vamos para o último, que eu digo para vocês que é o mais difícil de todos. Abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, e a gente vai ler lá o verso 21 e o 22. Mateus capítulo 18. Vamos lá, igreja. Versos 21 e 22. Diz lá assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, conversa de Pedro com Jesus Cristo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Era melhor Pedro não ter feito essa pergunta, né? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Com essa resposta, Jesus não estava querendo dar um número específico, mas ele estava tentando dar um número de completude, integral, para dizer a Pedro: olha, o perdão é uma ferramenta que eu estou te dando para que você use sempre, todas as vezes que ela for necessária. Por isso que eu disse que eu ia terminar com o mais difícil. Eu poderia passar horas e horas e horas aqui, irmãos, falando sobre tudo aquilo que Jesus Cristo tem para revolucionar a nossa vida. Mas o efeito Jesus que tem que acontecer na nossa vida é um por um desses princípios. O perdão talvez seja o mais difícil de todos. Mas se a gente vivê-lo, se a gente viver esses princípios, e se a gente viver o perdão, por exemplo, com certeza absoluta, a humanidade será transformada. Porque todas as mudanças grandes que acontecem na história da humanidade começam com uma pessoa que decidiu permitir que Jesus produza nela o seu efeito. Esse é o ponto. O último texto que eu queria que vocês abrissem está no livro de Romanos. Por favor, abram comigo, para que a gente coloque, como diz, os pingos nos is, do que é que nós estamos falando e qual é o problema, né? Romanos capítulo 6, por favor. E a gente vai ler lá no verso 12. Romanos 6, 12, irmãos. Vamos lá. O texto diz lá assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu vou ler o 13 e o 14 para que a gente complete o sentido do que eu quero dizer. Nem ofereça cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como restos retos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
Deus seja louvado por esses textos. O nosso problema, sabe o que é? O pecado. O desejo de Jesus Cristo é que Ele produza efeito em nossas vidas, para que a gente possa falar muitos vídeos desses, como essas irmãs falaram, e a gente possa dizer todo dia o que foi que Jesus Cristo fez em nossa vida. O apelo desse sermão é esse: Jesus, produza em minha vida o efeito que o Senhor quer produzir. Que a gente saia daqui da igreja essa tarde com isso no nosso coração, procurando viver aquilo que Ele propôs, para que a revolução que eventualmente aconteça na nossa vida de forma individual, contamine todos aqueles que estarão ao nosso redor. E a nossa vida seja já uma revolução, porque o efeito que Jesus vai promover em nossa vida certamente contaminará a vida de outras tantas pessoas. Deus abençoe a todos nós. Jesus, desprezei esta luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo do amor que me resgatou e me rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri
Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais Cristo vive em mim. Amém. Amém. Vamos orar? Às vezes o tempo passa e a gente esquece que Jesus Cristo quer transformar a nossa vida nesse sentido. Se foi assim com você hoje, se eventualmente está acontecendo com você hoje, hoje é o dia da gente buscar de volta e viver aquilo que Jesus Cristo tem para a gente. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, porque nesses corredores da tua igreja, o teu Santo Espírito caminha e sopra em nossos ouvidos que nós precisamos viver aquilo que o Senhor propôs na tua santa palavra. Eu quero te pedir, ó Deus do céu todo-poderoso, que neste momento invada as nossas mentes com todas as forças e poder que o Senhor puder fazer e que nós permitirmos que o Senhor faça, para que a nossa vida seja transformada segundo os teus planos. Que o Senhor produza efeito vivo em nossas ações. Que nós possamos perdoar mais, possamos amar mais, possamos ter mais compaixão, que nós possamos ser iguais a Jesus, ou buscarmos ser iguais a Jesus. Esse é o nosso propósito, voltar a ser a semelhança do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor viva em nós, e nós não vivamos mais. Que nós tenhamos o privilégio de perceber isso, e isso nos alegre, de maneira que a gente continue, e continue, e continue, crescendo. Esse é o nosso pedido, Pai. Produza efeito em nossas vidas. Tudo isso para que a gente tenha a salvação que o Senhor prometeu, e que para a gente também transformar como instrumentos nas tuas mãos a vida de outras pessoas também. Esse é o nosso pedido que nós o fazemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus seja louvado.